VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo ao VCast, o podcast da Vanguarda Martech. Foi criado para a gente bater um papo aí com mentes inteligentes nos manauaras, gente que dá terra, que faz acontecer aqui, para a gente bater papo sobre marketing, inovação, tecnologia, business e realmente as pessoas se inspirarem, né? E ver que tem gente aqui na mesma economia, na mesma região, conseguindo crescer, conseguindo contratar, conseguindo gerar emprego. Estou aqui com o meu co-host aqui, o meu convidado aqui, os carecas que comandam aqui a parada. E trouxemos hoje, né, uma figura ilustre aí, um convidado nosso aí, amigo de longa data. Marcos Evangelista. Marcos Evangelista, um homem da comunicação que vai estar no palco aí no DSX aí, quarta-feira, quinta-feira, qual é o seu dia da tua Meu palestra? dia 31. Dia 31, quinta-feira, DSX. para não bater. Nós três, ele, né? ele não ficou no dia 30 para não tirar o público do Alfredo do Talibano, já colocaram ele pro dia 31, já tinha muita estrela aí. É só fera ali, né? E esse é o homem do dinheiro, não é que ele tenha dinheiro, que ele também tem, mas é o homem que arruma dinheiro no Amazonas para os empresários, fomentar, né, os negócios aqui no Amazonas. É sobre isso, sobre bufunfa, sobre doleta que a gente vai conversar hoje aqui. Você que está apertado aí com seu fluxo de caixa, ou quer empreender, ou quer expandir o teu negócio, presta atenção nesse episódio hoje que você vai tirar um insight muito legal, né, e vai saber quem pode te ajudar nesse momento aí que você está, pô, será que eu uso capital próprio? Será que eu invisto? Será que eu busco capital e aonde é melhor para eu buscar esse meu capital? Tá aqui o Marcos, seja bem-vindo, irmão. Vamos bater um papo aqui de 1 hora para ajudar esse povo. Show de bola, Breno e Fabrício, eu agradeço aí o convite. Estamos aqui para a gente discutir um pouquinho, né? A gente sabe que é um tema de interesse de todos, né? Afinal de contas, qualquer empresa, seja qualquer porte, precisa de dinheiro. Mas o que a gente sempre fala, querer não é poder. Infelizmente, nós temos aí uma série de, cada vez mais, os bancos exigindo cada vez mais dos empresários. E é sobre isso aqui que a gente vai bater um papo. Estou aqui à disposição de vocês. Para começar a provocação, empresário, invista com capital próprio ou é melhor investir com capital de terceiro? Sem dúvida nenhuma, apesar da Selic estar alta, né, nós estamos falando de uma Selic a 15% e não se sabe onde vai parar. Para onde vai, né? Você tendo fundos com taxas de juros atraentes, é muito melhor você pegar capital de terceiro, principalmente se você tiver ainda uma carência. Nós estamos falando de fundos constitucionais, que é o nosso carro-chefe, não só no Amazonas, como no Nordeste, que é onde você tem ali, além de uma taxa subsidiada pelo governo federal, nós estamos falando de 9% ao ano, a partir de 9%, a Selic 15%, 9%, 6% de diferença já é uma coisa atrativa. Além da taxa ser baixa, nós temos aí uma carência, que dependendo do tipo de operação, pode chegar até 24 meses, Legal. até 96 meses para pagar. Resumindo, sua pergunta, sem dúvida nenhuma, se você for fazer conta, é muito mais barato você pegar esse tipo de recurso do que você aplicar, ter o seu, você pode aplicar e você vai ganhar dos dois lados, tanto na operação de captação de um recurso, uma taxa baixa, quanto na aplicação do seu recurso próprio. Marcos, explica aí para o Encosta empresário aí no que... microfone aí para... Encostar no microfone. pessoal Explica aí escutar para o direito. empresário que não domina isso aí. O que significa essas operações que tem subsídio aí do governo federal, que você falou? Explica para o pessoal aí que não manja. A gente trabalha com isso há 23 anos, né? Só isso. 23 anos. Por que nós resolvemos trabalhar com isso? Porque nós tínhamos uma empresa familiar, muito conhecida em Manaus, que nós quebramos na época. E eu acompanhei todo o sofrimento do meu pai em buscar recursos para tentar recuperar a empresa. Muito enganado por várias pessoas que se apresentavam como consultor. E foi vivenciando isso naquele momento que eu decidi, não, eu vou trabalhar com esse negócio. E hoje a gente atua nisso, né? Eu gosto tanto da parte de economia, que sou casado com uma economista, né? Conheci a minha esposa e sócia dentro da sala de aula. Legal. E lá a gente falava, vamos montar uma consultoria para a gente ajudar os empresários. Então, isso nasceu dentro da sala de aula, na UFAM, numa manhã de algum dia aí. E, graças a Deus, a gente está nesse desafio. Era só esse negócio que você pretendia ou já pretendia os dois negócios? Já, É, já pretendia o casamento tinha sempre também, uma né? segunda intenção, né? Mas não é fácil, sabe? Porque para você pegar dinheiro barato, são os fundos constitucionais, que são, por exemplo, aqui, representado pelo Banco da Amazônia, que é todo o norte, Banco da Amazônia, e o Nordeste ali, Banco do Nordeste.
Então, são bancos públicos, né? Públicos. E aí você já sabe, é um pouco mais lento do que um banco privado, onde você, dependendo do banco, tu senta com o gerente, tu já sai com a conta aberta. Num fundo constitucional, não. Dependendo da agência que você tiver tentando abrir tua conta, tem cliente que chega comigo que passou 6 meses e não conseguiu abrir. Porque as exigências já são a partir da abertura de conta. E qual que é a dificuldade de um empresário para buscar esse tipo de crédito? É a organização empresarial. Sim. Infelizmente, não só Manaus, mas como qualquer outro estado, tem empresário ainda que atua como um amador, empresário amador, não faz contabilidade, sonegação muito alta, não quer pagar imposto. E nessa hora que ele vai buscar um crédito, onde é que é feita a análise de crédito? Nas peças contábeis. Sem dúvida. Se ele não quer pagar imposto, ele não tem contabilidade, ou se tem, está declarado lá embaixo. Isso é muito comum. Sim, sim. E aí, por exemplo, de repente chega uma empresa que tem capacidade de pegar R$1 milhão, vai olhar as peças contábeis, não tem nada lá, consegue chegar em 50, 100 mil, que não atende aquela necessidade. Sem dúvida, porque ele já é grande, mas ele, de uma certa forma, não contabiliza o que Contabilmente deveria, não né? aparece a realidade da empresa. Então, o que a gente sempre fala? Dinheiro tem que ser considerado como um remédio. E o remédio ele nem pode ser dado a mais, porque ele vai causar Vai causar efeito colateral efeitos grande. colaterais, e nem a menos, porque não vai resolver o problema da doença. Então, tem que ser ao ponto. Então, para a gente conseguir ajudar o empresário de maneira correta, toda vez a gente faz uma análise prévia, né? Eu tenho uma equipe que já está comigo há muito tempo. A gente tem esse cuidado de fazer uma análise prévia antes de te colocar dentro de um banco. Porque nessa análise a gente vê se tem alguma falha na contabilidade, se tem alguma falha aí no teu gerenciamento das tuas contas. Então, tudo isso a gente olha sem custo nenhum da empresa. Sim. Né? Por isso que o nome da empresa chama-se Êxitos. Porque, de fato, né, eu não conheço outros que recebem 100% no êxito. Então, talvez por isso que a gente tem uma demanda muito grande, ganhamos o prêmio de primeiro lugar em aprovação de crédito do BASA. Você já deve ter visto em algum ônibus, em alguma placa aí, a gente está divulgando bastante isso. Mas, voltando à sua pergunta, o crédito existe, dinheiro existe, mas você tem que estar organizado para buscar, independente se você tem um consultor te dando apoio, que no caso pode ser eu, ou você mesmo ir buscar direto na agência, vai ser exigido todo um arcabouço de documentos que a maioria das empresas, Breno, infelizmente não consegue atender. Né? Precisa de ter uma consultoria, e às vezes a pessoa não quer pagar um consultor, faz por conta própria, e quando chega com a gente está tudo errado. É aquela história, né? O cara não gosta de pagar imposto, mas a gente sempre fala, cara, se você tem bastante imposto para pagar, é que você está faturando bem. Né? Então, se você fatura bem, você tem que pagar um imposto. Se você fizer a coisa direito, por mais que doa, na hora que você precisa de alguma questão, e não é só essa de empréstimo, mas também tem questão de irregularidades, né? De documentações para outras finalidades também. Não, e tem outro detalhe, por exemplo, vai que a pessoa contrata a Vanguarda para fazer a parte de marketing, o cara vai bombar nas vendas. Só que aí, o cálculo de formação do preço do cara, eu não sei o que acontece, Breno, ele não coloca o imposto lá. Exato. Ele acha que o imposto é o lucro, a sonegação é o lucro dele. Rapaz, eu já mexi em muita empresa com isso, viu, cara? Por exemplo, realmente. Tem várias empresas aí, Tive muitos clientes com essa principalmente mentalidade. no varejo, que compra essa caneca aqui por 10, vende por 20 e acha que está ganhando 100% de lucro. Mas não tirou uma nota fiscal. Não... Então, assim, acho que é um problema cultural, né? Que as pessoas, o empresário, ele tem que ter um bom contador. Porque eu acho que tudo nasce na contabilidade e eu não sou contador. Estou fazendo propaganda aqui para os contadores. Mas tem que ter um apoio contábil, até mesmo orientar. Assim, ó, não dá para você vender por 20, porque você está perdendo. Vende por 25. Cara, e aí começa. Então, meu trabalho depende disso aqui. Você tocou num ponto interessante, viu, Breno? E a gente vai conversar com um empresário muitas vezes, cara. O cara chega assim e fala, não, mano, contador é tudo chato. O cara não só quer que eu pague imposto, não dá um jeito. Ele acha que contador é feito para dar jeito. E contador não é feito para dar jeito. Né? Contador é feito para contabilizar o seu volume, a sua... Eu tenho 19 anos de empresa e eu vou te falar, o que eu tenho aprendido de contabilidade, na minha humilde opinião hoje, que eu senti na pele, skin the game, é que se o empresário ele não passar a estudar essa parte de tributário da sua empresa, de tributação, ninguém vai por ele, não. O contador,
e olha que eu já passei por alguns, conheço vários, já vi clubes de contadores, a maioria esmagadora, ela não pensa no negócio do cliente. É muito mais o dia a dia ali de te botar no presumido, pagar teu DAF, vem outro, vem outro, vem outro. Então, uma coisa que eu perdi o medo é de ficar mudando de contador. Sim, Então, sim. você precisa sempre estar provocando o teu contador. Hoje, agora no digital, existe algo que muita empresa está fazendo que chama-se diagnóstico grátis, é quase o êxito que você está falando assim. E hoje é muito mais fácil você fazer um estudo da tua contabilidade, seja com N empresas em Manaus ou fora de Manaus. A Zona Franca especificamente tem suas nuances, né? Tem as suas particularidades que um contador bom, local, ele consegue te ajudar bastante, mas o empresário ele precisa estudar finanças, contabilidade, RH, marketing, gestão de tráfego. O empresário hoje ele tem que ser multi, né, um clínico geral. Ele não pode hoje mais contratar uma empresa, terceirizar e achar que aquilo ali vai resolver o problema dele. Se ele não tiver o mínimo de conhecimento, ele vai ser enganado real, entendeu? Não vai Boa, é isso conseguir mesmo. discernir uma empresa de uma outra. Então, você tem que sempre estar provocando o teu fornecedor, provocando o teu colaborador, se é contabilidade interna, provocando, fazendo consultorias para entender sempre uma oportunidade. É elisão fiscal, né? Não é você não pagar tributos ou não, mas existe brechas que muitos contadores não Exato. conhecem, que muitas vezes é tarde demais, uma empresa paga anos e anos pagando imposto errado e ela tenta buscar o reembolso do que ela pagou errado, tu sabe que dificilmente ela vai Sim, conseguir. No máximo, um crédito que vai ser gerado. Então, imposto é algo levado a sério. Só cresce quem paga realmente, quem paga imposto. Tem crédito realmente quem paga imposto. Mas um recado para você, empresário, cara, provoca o teu contador. Sempre, a cada ano, pelo menos, faz uma concorrência na parte tributária, procura grandes escritórios, que é outra coisa que eu aprendi. Quem é bom é grande, bicho. Dificilmente. A única chance que tu dá para cara que está começando é quando tiver seus 18, 19, 20 anos de idade ali, que o cara é muito bom e está começando. Se o cara é muito velho, está começando e não está grande, alguma coisa ele fez, algum percalço ele teve aí no caminho, que é algo que eu também aprendi e venho aprendendo no mercado. Tu quer dar chance para um cara bom? Dá, mas dá para aquele jovem garotão que está saindo da faculdade ali, porque se às vezes o cara tem 45, 50 anos e não deu certo na empresa dele, alguma coisa de errada tem ali no caminho. Então, é algo que a gente vem aprendendo muito. Eu sempre falo que você tem que ter 3 profissionais que você tem que pagar bem. Contador, um advogado e o economista para buscar dinheiro. Quando erra, é grande o Né? erro. Né? Então, assim, são 3 profissionais que não precisam ser do teu quadro. Não, Você pode exatamente. terceirizar isso. Mas contrata gente boa, porque esses caras bons, eles te dão retorno. É exatamente isso que o Breno está falando. Outro ponto importante que você tocou aí, você que tem empresa, muitas vezes o cara recebe um FGTS, e agora eu vou ser empresário, né? A gente vê muito isso, né? Se a gente analisar os índices do Sebrae, abre 2.000 empresas, no outro ano já morre 1.000, e no outro ano já morre as outras 500, no final das contas fica 20, 30 de cada 2.000 empresas. Por quê? Porque as pessoas não têm o cuidado de se capacitar. Hoje tem tantas fontes de conhecimento, né? A internet está aí. Você precisa conhecer todos os processos da tua empresa. Não é só tu ter um dinheirinho, abrir, agora eu vou ser empresário. Não é isso. Infelizmente, esse é um outro lado da moeda que a gente vivencia também. Sem dúvida. Né? Por exemplo, hoje, a Êxitos não atende MEI. Não atende pequenas empresas. Ah, mas por que você não atende MEI, não atende pequena empresa? Porque a gente vê o amadorismo tão grande. Nós fizemos uma experiência ano passado, a pedido da própria agência, poxa, atende MEI, é muita demanda, e de fato, nós fizemos uma experiência de 3 meses, nós atendemos mais de 1.000 MEIs. Nossa, em 3 meses. Em 3 meses. Fizemos um pequeno tráfego pago e, nossa, lotou demais. Quanto de 1.000? Na verdade, 1.210, algo assim. Quantas empresas dessas nós conseguimos operar crédito? Chute aí. 3%? 10 empresas. 0. Nós não conseguimos aprovar de uma 1.200? operação. Uma operação. Sabe por quê? Porque ninguém conseguiu atender uma relação simples de documento. Os caras são muito amador. Aí o teu ICP lá, tu já definiu que não faz sentido. Não faz sentido. Eu contratei uma pessoa já com experiência de 3 meses, sabendo, inclusive, eu recontratei essa pessoa agora, mas na época ela foi para atender os MEIs, e eu falei, infelizmente não roda agora, no outro momento você volta.
Mas por quê? Porque o empresário, o cara quer ser empresário sem um conhecimento básico. Tem o ditado Não que tem diz condições. que E você querendo vê economizar com coisa que não dá para economizar, né, Não cara? dá, Que é, não como, que dá. é essa história, que economizar com imposto, economizar com contador, né? E eu atuo num mercado, cara, que tem gente de alta qualificação, mas não exatamente no mundo empresarial, atuando, né? Que são os médicos e tal. E, de fato, eles querem economizar nesse tipo de coisa, né? Ah, isso aqui não faz diferença para o paciente, isso aqui não faz diferença para o meu negócio, e aí deixa o negócio totalmente amador, quer economizar com gestão, né, o negócio desorganizado, acha que uma secretária vai dar conta de tudo, né, só porque ela atende bem o paciente. Então, tem muito dessas características também, Tem né? um ditado que diz que você quer ver se o vendedor ele estudar igual médico, ele é um milionário, né? Tem uma frase que fala isso. Agora eu acho que não é só o vendedor. Não, Se não o é só o vendedor, empresário não. também ele Qualquer estudar empresário. igual um médico, ele vai ser um milionário, porque é estudo. O cara não abre o CNPJ e acha que ele só porque ele sabe comprar e vender, aquele jeitinho de eu tenho o dom de comprar e vender, e aí vou abrir um negócio. Cara, se tu não estudar gestão, finanças, Dança. pessoas, Dança. mercado, tu dança, pô. Então, o dinheiro que tu não ganha é o conhecimento que você não tem. Então, não tem frase mais certa dessa. Quanto mais o cara estuda, mais conhecimento tem, mais oportunidade chega para ele, mais oportunidade ele consegue enxergar e mais crescimento e mais retorno financeiro ele tem. Então, a pessoa precisa estudar. Então, tem muita gente que acha que o fim da carreira dele é abrir um CNPJ. Não, agora eu não preciso mais estudar, agora eu tenho mais chefe. É verdade, Coitado, né? né? Quantos chefes tu tem aí? Agora eu sou chefe. Agora eu sou chefe de mim Agora eu não mesmo. tenho mais chefe, meu parceiro. Eu tenho 110 clientes, são 110 chefes, cada São. chefe diferente do outro. Exatamente, Chefe que um cara. negócio tá lindo, pro outro tá horrível, é a mesma coisa. E cobrando, E mano. cobrando, e Pra cobrar são resultado. bons. Não existe CLT, não existe segurança, instabilidade. Um mês está contigo, no outro mês não está contigo, no outro mês tu tá zerado, no outro mês tu tem que conquistar. Empreender é você pular de paraquedas sem botar o paraquedas no ar. No meio né? do caminho, No meio dobrando do ainda. caminho. E o teu lado, como empresa, a êxito hoje, como business, como é que é? Quantos negócios gerenciados vocês já tiveram? Fala uns big numbers para a pessoa entender o tamanho da êxito hoje. São 23 anos, quantos bilhões já conseguiram de negócio entre clientes? Quantos clientes CNPJs atendidos? Quantos funcionários vocês têm hoje? Vocês atendem em Manaus? É só Amazonas, Nordeste? Fala um pouco aí dessa grandiosidade. Ó, a teu business. Êxitos, a gente inclusive está traduzindo isso, talvez, possivelmente, em breve num livro. Nós estamos preparando esse livro para contar um pouquinho, porque nessa época que nós quebramos, eu fiquei 6 meses andando de ônibus, né? Então, eu conheci o outro lado da moeda. Eu vim de família de empresários. Não andei mais de ônibus porque meu sogro, que eu não era nem casado mais com a filha dele, me emprestou um carrinho velho. E foi ali, naquele momento, que nasceu a Êxitos. Então, o que a gente pode dizer com isso? Começamos, de fato, do zero, com todas as dificuldades, sem conhecimento, porque a faculdade de economia, isso eu posso falar com toda certeza. Com certeza, se tiver algum economista ou professor, vai ficar com raiva que eu vou falar, mas eu falo com conhecimento, você sai da faculdade de economia sem saber fazer nada. Tá? Por exemplo, a parte de captação de recursos, que é uma opção do economista, não ensina dentro da faculdade. E eu e a Amanda fomos vítima disso. Nós saímos da faculdade sem saber fazer projeto, que é o que a gente trabalha hoje. Então, a gente teve que aprender na marra. Sendo que é uma área inerente total da tua Total. Mas profissão. também acontece isso em outras profissões Sem também, não é só na dúvida, sem economia, dúvida. né? Não posso só penalizar a economia, fui 5 vezes presidente de conselho, mas aí a gente sempre batia muito nisso. Mas hoje eu tenho unidade em Orlando, nós temos unidade em Boa Vista, temos unidade em Fortaleza e Recife. O prêmio que nós ganhamos em 17 de janeiro, referente a 2024, foi a operações de 2,1 bilhões em aprovação de crédito. 2,1 bilhões. Então, esse ano nós já temos mais de 6 bi aprovados. Muita operação de jato, né? Daqui a pouco, com certeza, tu eu saiu vou de ser 2 contratado bi pela em Vanguarda para comprar um jatinho, Tá que hoje perto já. os grandes empresários estão comprando jato. Você saiu de 2 bi para 6 Pra bi 6, agora a gente- em meio ano. Em meio ano. A Vai gente dar deve fechar o ano com 10 bi, eu acredito 5 nisso. vezes mais do que o ano passado. Assim, a internet hoje, o empresário que souber usar a internet a seu favor, principalmente as redes sociais, cara, ele vai surfar. Isso em qualquer segmento. Eu acredito muito nisso, É Breno. um boca a boca em escala, né? O boca a boca em alta escala, escala. em alta escala. E assim, a gente conseguiu desenvolver esse trabalho na internet, né? O meu Instagram hoje ele é muito grande e foi através do meu Instagram pessoal, não foi nenhum da empresa Ótimo. que nos promoveu para o Brasil e para Orlando, né? Então,
Nasceu uma operaçãozinha em Orlando, a gente foi lá, atendeu, apareceu outra. Foi orgânico ou foi no tráfego? Foi Orgânico. No meu Instagram, posso falar aqui? Pode, Se claro. você não segue ainda, @MarcosEvangelista_, está em 330 mil seguidores orgânicos. Então, o orgânico tem dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que tu tem uma amplitude, né? O lado ruim é que aparecem pessoas muito boas de locais que tu não consegue atender, né? Às vezes é difícil. Rio Grande do Sul, parece muita gente de São Paulo, que é o grande, né? A mola comercial do Brasil é São Paulo. Sim. Mas lá não tem as linhas que a gente divulga na internet. Porque lá é considerado uma região desenvolvida. E o tema dinheiro só perde para a mulher, eu acredito, na internet, né? Porque, Com certeza perde. Só perde para OnlyFans, mas, bicho, dinheiro, pensa no negócio que todo ele é um mundo... OnlyFans de grana, velho. Então a gente... Ele tem o Close Friends lá que ele vai distribuindo. Aí a gente está OnlyFans divulgando de dinheiro, né? Pô, se ele começa a baixar... me chame para falar a partir de 9% ao ano, aí lota. Só que muita gente vem do Sudeste. E o Sudeste não tem essa linha de crédito. Então, no meu Instagram pessoal, a gente tem essa dificuldade. E Orlando tem um... Lá é 4% ao ano, né? Lá é maravilhoso. Já tá com network legal lá? Já conseguir... tem unidade lá, com CNPJ, tudo lá. Só falta quiser inglês. comprar uma casinha lá contigo, só falta né? inglês fluente. Mas uma Rapaz, hora a gente mas o consegue. seu inglês fluente é Let's go money. speak in English here, man. O inglês dele é uma verdinha, né? Mas aí o que acontece? Os desafios são muito grandes, né? Então, assim, com toda a humildade do mundo, a gente sabe que nós somos líder aqui no Amazonas, mas a gente trabalha como se não fosse. E não existe nem concorrente hoje, né? Aqui em Manaus. A gente fala para a minha equipe, ó, esqueça esses números, vamos trabalhar como se a gente estivesse ainda nadando contra a correnteza. E isso eu prego todo dia nas minhas reuniões diárias, eu sempre estou chamando a atenção da galera quando ele começa a se achar muito bons. Assim, ó, a gente não pode agir como banco, a gente tem que estar correndo sempre na frente. E qual que é o nosso desafio diário? É conseguir atender o cliente no menor prazo possível. Sim. Esse é o desafio. Porque... Sendo que você lida com instituições públicas, né? E a gente trabalha com uma coisa que não está sobre o nosso domínio, que é uma esteira de análise de crédito, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente procura, quando o cliente nos procura, por exemplo, hoje, nós fomos contratados para fazer uma terceira unidade de um supermercado conhecido. E o que eu falei para o cliente? Eu falei, ó, tá aqui sua simulação, senão eu quero. Senão, calma, deixa eu te deixar uma coisa bem clara. Ele queria para inaugurar em setembro. A gente não consegue. Em setembro ainda está em análise de crédito. Talvez o teu engenheiro não tenha nem me atendido ainda. Vamos pensar nessa tua unidade para janeiro. Aí ele falou, não, mas aí começou a olhar os números. Vamos esperar para janeiro. Porque, sim, os números são muito atraentes. Mas o nosso principal desafio é a velocidade para conseguir aprovar. Então, assim, a gente acredita muito forte que a gente vai bater os 10 bi, mas não só FNO, juntando com o BNDES. Vou te ajudar a chegar nisso aí com a Vanguarda, hein? Pois é, estou esperando esse projeto. O avião já estou no finalmente, já estou com orçamento já da obra já. A gente não está operando apenas só com FNO, porque não dá por causa da demora, a gente tem muita coisa do BNDES para operações grandes. Nós fechamos também uma parceria agora com o Banco Votorantim, que é o BV, né? A pessoa, por exemplo, está precisando fazer uma operação ponte para guardar um BASA, a gente pode refinanciar o próprio carro, então isso tem um produto que está rodando bastante. Isso você está abrindo para PF? Esse é PF também. Legal. E um outro produto que a gente ficou surpreso com a demanda foi consórcio, né? Então, assim, quanto maior a Selic, mais vende consórcio. Então, hoje nós tivemos 3, 5, quase 15 milhões de vendas hoje de consórcio para empresários. Mas aí não tem como você prever quando vai ser sorteado. Não tem como prever, mas como a gente fechou com a Canopus, para a gente é a empresa mais séria que tem de consórcio, pesquisamos o Brasil todo, né? A única que não tem reclamação, é a única que deposita... Canopus é do Marco Cruz? Do grupo Canopus, que era da Honda aqui? Isso. Sim, meu cliente. É a única que... Ele é de onde? É Cuiabá. Cuiabá. É o único que deposita o valor do grupo antecipado, então risco zero de problemas. Meu pai, por exemplo, na época, comprou uma cota de consórcio de um consórcio, aí teve que entrar na justiça para receber o bem. Pagou tudo e não foi contemplado. Já pensou?
E aí isso está vendendo muito, porque não tem juros, mas é uma compra planejada. Você Planejado. tem que, né? Contar com a sorte ou tem um capital lá Ou para fazer capital para fazer os lances. os Então, lances. qual que é a diferença? Ah, Marcos, mas eu compro consórcio no banco. Beleza, tu compra o consórcio do banco, ninguém te dá uma assessoria, não faz acompanhamento, não. A Essos, ela acompanha mês a mês, vai chegar uma mensagem para ti, lembrando para pagar a cota, e vai dizer como é que vai ser a cota, quando vai ser a assembleia, o horário da assembleia, resultado da assembleia, sugestão de lance, ó, a última assembleia, o lance saiu assim, para você ter chance de concorrer, ó, sugerimos esse lance assim, você quer dar, e se o cliente quiser fazer o lance, a gente que faz por ele, foi contemplado, ele paga, não foi contemplado, segue em frente. Então é um produto novo, nós estamos com 4 meses, acredito, 4 meses, Rapaz, eu e tive está batendo uma época, as vendas muito boas. Uma assessoria dessa, eu comprei um apartamento com consórcio. E a assessoria foi tão precisa, cara, que ele falou, eu contratei o consórcio com um consultor, assim, como a Êxitos, e antes de fechar os consórcios, ele me indicou qual grupo que eu tinha que entrar. Sim. Ele falou, cara, quanto que você vai dar de lance? Ou quanto você tem de FGTS? Na época era imóvel, né? E aí, cara, vamos fazer o seguinte, compra nesse grupo, ele distribuiu minhas cotas, eu ia comprar uma cota, ele me distribuiu em 3 cotas diferentes com 3 grupos. Cara, eu demorei acho que 45 dias, 50 dias no máximo eu fui contemplado nas 3. Muito boa. Esses cara são os famosos grupos em andamento. Isso. Né? Então, nós temos também essa possibilidade. Rapaz, ele pegou, fez umas análises lá e foi para ele falou, bicho, ó, o que eu me responsabilizo, 3 meses no máximo. É. Cara, nesses 3 meses, esses meses que a gente tem de consórcio, nós já tivemos 2 contemplações. Um de um cliente e um outro, minha própria cota foi contemplada quinta-feira passada. Pena que foi uma cota aí vai armação. Pena hein, que foi uma Breno? cota pequena, foi só 400 mil. Breno, aí é armação, hein, mano? Foi imobiliário? Foi imobiliário ou foi Pô, marmelada, como foi diz, carro né? ou foi imobiliário? Foi imobiliário. Eu queria que fosse carro. Né? Fiquei feliz, aí eu falei, pô, mas foi imóvel, que eu tenho os 2, né? Não, foi imóvel. Pô, beleza, mas também tá valendo, né? Então, assim... Mas isso não vira Esse dinheiro, imóvel né? é reforma Você ou transforma compra? em dinheiro. Hoje o consórcio você pode transformar em dinheiro. Se você já tiver um bem, tu tem um bem no teu CNPJ, teu consórcio é pessoa física, tu compra esse bem. Ah, o teu próprio bem, né? E Não recebe... vende não essa cota, não? Tu ganhou, não? Rapaz, hoje já foram 2 querendo comprar. Sabia que tem um mercado paralelo de venda de cota? Muito forte. Não é? Um ágiozinho muito forte. A gente cobra 30%, 40%, mas por 10% pros amigos. 40%? Sim. É, tem. 40% tem. em cima da cota, não importa quantas ele A pagou. cota de 400 mil que ele falou, então, eles pagaram 100 pau. 160 pau. pra pegar a Hoje cota foram dele lá me contemplada. oferecer 31 mil de ágio. Eu falei, pô, irmão, é uma proposta excelente, mas já usei, né? Porque a gente também, hoje, por exemplo, por que nós entramos num consórcio? Por causa da alavancagem patrimonial. Patrimonial, exatamente. Na veia, né? A gente trabalha e vivencia isso. Né? Explica isso pro nosso o Pablo público aí, Massal mano. fala muito, né? Conta Apesar aí. de toda a resistência da galera, para assistir uma palestra daquele cara, não sei se você já teve a oportunidade. Muito. Ele e o Marcos, Já, Marcos Paulo, que era o cara dele, muito inteligente. cara, era o Roy, né? Todo o Walt Disney tem o Roy, né? Ele era o Roy do Pablo Massal e ele começou a ir para redes sociais. Mas conta aí pro nossos... Não, o que acontece? brothers Você aí. pode comprar uma cota de imobiliária, Aham. né? Sem juros, parcela baixa. Você dando lance ou tendo a sorte de ser contemplado, você compra o imóvel, aluga e com o dinheiro do aluguel tu paga a cota do imóvel e ainda sobra para você investir outro. Foi isso que aconteceu comigo. Né? Então, assim, já comecei a vivenciar. Teoricamente, você vai pagar só durante... até ser contemplado, depois No já meu caso, vira. foram 3 meses. Pagando na terceira, eu já fui contemplado. Aí comprou, Mas esse alugou foi e já fator paga. sorte. Isso aí é fator sorte. Não, esse foi sorte. Esse é o mesmo. fator... Esse é o fator... Não. Fator sorte. Oi, sorte. Manda mais um aí. Sorte, eu tô vendendo não sei quantos consórcios aqui, sorte. Não, pior que esse foi sorte, cara. Eu nem esperava, eu tava indo pro Legendários, né? Já ia ficar sem sinal. Foi Jesus aí, ó. Lá em cima do monte. Aí lá. me ligou, O 001, né? né? A pessoa que é responsável por isso me ligou, olha, seu Marco, tivemos uma cota contemplada aqui. Porra, legal, faz um post aí de parabéns aí, que a gente parabeniza, né? Parabeniza. Eu disse, não, eu tô ligando para lhe dar parabéns, foi a sua. Eu falei, porra, tá de sacanagem, né? Essa Tal. não posta, não. Então Aí não eu faz falei nada pra ele, eu não. falei, não, então não precisa nem fazer o post. tal, Ou tava- faz uma latinha de O marmelada, Marcos, né? vamos para quem tá ouvindo Então, a assim, gente. vale a pena. Você que está nos ouvindo, se você quiser fazer seu consórcio, independente seja comigo ou com qualquer outra pessoa, dá uma olhada com bons olhos, porque realmente É um negócio bom, né? ela é bom, cara. Hoje, para quem tá querendo fazer reforma, qual é o melhor juros que tu Cara, indica FNO hoje? não tem concorrência, apesar de toda a burocracia, não tem concorrência. Porque FNO olha é só, Basa, via Basa. Porque, veja bem, Breno, a questão da reforma, às vezes o cliente chega comigo, por exemplo, chegou agora uma proprietária de um salão de beleza falando em 2 milhões.
Falei, beleza, vamos fazer. Aí fiz a simulação de 2 milhões. Aí passou uns 3 dias, ela me ligou, dá para fazer de 3? Faz, manda. Mandei por ela pro WhatsApp. Agora a gente está fazendo uma de 6. Então ela assim, Olha que começou com maravilha. 2. Tá com 6 agora. Não, para mim é maravilha, porque eu ganho um Lógico. percentual em cima do que eu aprovo. Mas para quem está pensando em fazer reforma, tem que ter bem definido o que tu queres. Mas isso é porque a obra dela foi A obra consumindo dela foi mais? aumentando, foi tá. trocando porcelanato, foi botando sei Mas o quê. durante E o marido lá, Não, rapaz, ligou. antes de aprovar, né? Mas foi antes de de aprovar ou durante a obra acontecendo? Não, tudo isso tem que definir antes do projeto. Sim, entendi. Essa cliente eu ainda vou fazer o projeto É pra ela. que Entendi. ela fez provavelmente um projeto inicial, deu 2 milhões. Aí quando ela parou para sentar os detalhes, deu 4. Aí quando ela parou para mudar, deu 6. Mas o dinheiro cai de uma vez, depois que tu aprova? Não, geralmente... Ou é por fase da obra? Não, a gente coloca em 3 fases. Pede 40% logo na aprovação, que é para você começar a obra. Perfeito. 30% mais 30%. Mas temos uma vantagem. O FNO demora. Fato. Quem falar que não demora, está mentindo. Troca de consultor, porque esse cara aí está fora da área. Demora, mas nós temos uma vantagem. Se o cliente tiver recurso próprio, ele pode começar a obra dele, que uma vez aprovada a operação, o banco reembolsa. Né? Por exemplo, tem um restaurante famoso aqui que nós estamos fazendo o CD dele. A gente se encontra todo dia na academia. Ele fala, meu irmão, estou colocando telhado, beleza, e tal, e tal. E agora a gente vai... Demorou por causa do arquiteto, o abençoado arquiteto. Eu hoje conversei com ele, é meu amigo. Está entregando hoje. Não entregou, fechou o dia, não entregou, mas amanhã eu estou... Então, assim, a gente vai rodar essa operação, vai ser aprovada e o banco vai devolver o dinheiro dele. Então, tem Legal. essa vantagem do FNO. Né? Além dos 40%, reembolsa ainda. Não, vai reembolsar o que ele já gastou, Não, né? porque se legal. tu gastou o dinheiro 40%, ele gastou 20% do próprio. O cara dá 40%, aí cobre os 20% e fica 20% de... Porque assim, hoje nenhum banco financia 100%, financia 80%. Certo. 20% já é tu que vai ter que gastar. Mas se no momento que foi aprovado tu já gastou 40%, 20% tu tinha que gastar. Sim. Os outros 20% Mas não tem uma devolve. maquiagemzinha não pra tu colocar os 20%? Não, não dá. Não, Olha, hoje eu... Ô, bicho, o Breno falou de estabilidade ali, do CLT, do cara que monta a empresa. Me conta uma coisa, cara. Agora, o nosso público tem bastante empresário, né? Que tanto contrata a mim, quanto contrata o Breno, e agora você também aí Contrata no os nosso... dois juntos, os contrata 3 os dois agora, juntos, né? agora Pega o 3. dinheiro, Cara, gerencia tem um e cliente- gasta tem- comigo pra investir em Tem publicidade. um cliente que é de nós 3 já. E aí, cara, me conta uma coisa, essa instabilidade econômica, agora falando com economista, básica, casado com economista também, vamos pensar assim, esse desajuste econômico que a gente está possivelmente sofrendo, tem afetado os empresários de alguma forma. Eu tenho falado muito o seguinte, para o empresário cuidar daquilo que ele pode gerir, né? Mano, cuida do que está na tua mão, não fica preocupado com coisas que de fato você não tem como agir. Porém, você não tem como agir, mas aquilo te afeta de alguma forma. Como que você está vendo essa mudança econômica toda aí no cenário e como que o quanto a gente pode confiar em pegar a grana hoje? Cara, assim, casualmente eu estava falando sobre isso com a minha sócia esposa no horário do almoço, né? Porque é diferente de mim, que eu sou mais arrojado, ela é extremamente mais conservadora, né? Tanto é que as grandes operações de projetos altos, acima de 100 milhões, é ela que faz, porque exige uma atenção maior. Ela que faz e é muito detalhista, e ela estava falando comigo. E o que eu respondi para ela e eu vou trazer para vocês? Se a gente entrar nessa vibe, cara, a gente está ferrado. Porque se você parar para pensar, o que está acontecendo nos Estados Unidos vai afetar o Brasil, vai afetar se de fato acontecer. Mas eu acredito que não é possível que o nosso querido presidente não coloque algo na cabeça de útil e realmente busque um acordo bilateral. Faltam 3 dias, né? Até agora nada Pois é, nós foi estamos cogitado. Pelo acompanhando. contrário, ele tá tensionando mais, né? Eu acho que não é possível que não tenha um conselheiro que fale para o cara, meu irmão, refaz isso aí, muda o teu comportamento que a gente vai entrar numa situação complicada. Porque se a gente parar para pensar, os Estados Unidos é um grande parceiro comercial do Brasil. Né? Se você parar para pensar, tem vários segmentos do nosso país que vão ser extremamente afetados. Eu estava lendo Inclusive, hoje... abriu o avião do Breno, inclusive. Que ele vai comprar com o teu Não, o dinheiro. Breno não vai ser afetado, não. Mas olha só, eu estava lendo uma reportagem hoje cedo, a maior produtora de ração animal, que fica em uma cidade chamada Três Corações, eu até achei que Três Corações fosse só o nome do café, mas é o nome da cidade. onde nasceu o Pelé, pô.
Ah, é? Uhum. Pois eu não sabia. Então, nessa cidade existe essa empresa que só ela emprega 15 mil pessoas. E ela já notificou as pessoas, já estão cumprindo o aviso prévio, e ela simplesmente decidiu fechar. Por que ela decidiu fechar? 95% da produção dela vai para os Estados Unidos. Então, ela prefere instalar uma planta fabril nos Estados Unidos do que ser taxado, se for os 50%, vai vender para quem? Não vai vender, né? Ela fabrica o quê mesmo? Ração. Ração. Animal. E outros segmentos, a Taurus também, eu estava lendo hoje, também está encerrando a atividade, porque trabalha com exportação, já tem uma unidade lá, vai aumentar a produção lá e encerrar aqui. Então, cara, a gente Já vai tá ser tendo... extremamente afetado, mas eu acredito que teremos aí uma reviravolta. Eu acredito. Porque... Mesmo considerando que nós estamos no 40... Nós estamos no 14º minuto do segundo tempo da prorrogação. Se a gente parar, olhar o histórico do Trump, ele já fez isso em outros segmentos, em outras questões. Né? E faz isso com outros países, mas geralmente ele volta. O nosso problema chama-se o nosso presidente. Sim. Que parece estar aí numa guerra de braço, junto com o STF, né, lá com o colega de vocês lá. Não, fale mal de careca. De cabeleira. Ele não nos representa. Representa tu? Não representa ninguém, mas tem o poder da caneta. Tem poder. Ô, amigão, falando sobre empresa, como é que é a jornada do cliente dentro do teu negócio hoje, dentro da Êxito? Porque é você e tua esposa. A percepção é que são vocês dois, mas tu fala aí num momento que foram 1000 leads de e-mail, tu tem as grandes empresas que entram em contato. Como é que é essa jornada do cliente? Tu faz o tráfego e aí isso cai via formulário, cai no WhatsApp, aí tu tem um SDR, aí tu tem um closer, aí como é que funciona até chegar em vocês? Vocês olham a operação 100%, ou tu já tem gente qualificada para conversar de igual para igual com o cliente, um closer bem preparado, que economista. Como é que funciona a estrutura do teu negócio? A questão do closer eu acho que é sempre um desafio para qualquer segmento, e no nosso é muito sério, porque é dinheiro, tudo vai chegar lá na minha empresa, tu não vai querer abrir a tua vida financeira para um funcionário. Com certeza. Tu vai querer falar comigo. Perfeito. Não é isso? Como é que escala isso? É isso aí. Então, o que acontece? Hoje nós criamos uma metodologia, nós temos todo um sistema, temos os robôs, hoje eu estou com a Rumo Marketing com a gente, estamos também com o Thiago Oshiro, eu estava fazendo tudo isso em São Paulo, tráfego pago, e a galera não conhece a cidade de Manaus, não estava vindo o lead correto para a gente. O meu Instagram, eu tive que contratar em 2024, ano passado, né? 4 pessoas para dar conta, para responder a galera, que eu não gostava de botar robô. Aí consegui passar um pouco disso para a própria Êxitos, hoje eu mesmo atendo, assim, muita gente fica para trás, mas aí a galera, às vezes, quem quer mesmo crédito, insiste e eu consigo atender. Mas eu sempre falo, a gente está deixando dinheiro na mesa, porque a gente precisa melhorar. Tem que usar o VBot aí, pô. Porque tem muita gente. Tem muita gente. Então, nosso agente de AI. Eu vi já. Eu ia até conversar contigo em outro momento. Tem muita gente que procura crédito. Só que, assim, como a gente sabe que tem muita gente amador, a gente deixa a equipe atendendo os próprios. Olha só qual é a minha dificuldade. Eu sempre estava falando sobre isso com o Luiz e com o Thiago. A galera mente na hora de responder o formulário. A gente coloca lá. Qual é o nosso público-alvo? Empresas que faturam no mínimo 90 mil por mês. O cara bota 90, quando vem aí chega a pergunta, pá, beleza, vai respondendo. São 4 perguntinhas para chegar no filtro, lá, o funil, né, e tal. Cara, os caras respondem tudo errado. Aí quando o cara vai atender manualmente, vai falar com o cara, não é nada daquilo que ele respondeu. Então é um desafio, isso aí. Os leads chegam constantemente, mas o nosso desafio lá é pegar o lead bom. Porque sim. A gente tem uma brincadeira lá, ninguém vai acender vela para defunto ruim, né? Porque tem empresa que chega lá que não tem condição de crédito, cara. Não tem condição de crédito. A gente sabe disso. E se a gente trabalha no êxito, não tem que tu tá gastando ali, porque tu já identifica que não tem condições, tu tem que dar um feedback para o cliente. Olha, nesse momento eu não consigo te atender, por isso que eu tenho os outros 2 produtos. Mas eu tenho um consórcio e tenho um refinanciamento de carro, mas captação de recursos em fundo constitucional, hoje eu não consigo te atender. Para não dizer que tu não tem condições de crédito, né? A gente fala, não temos condições de te atender. E há um estigma muito grande de outros profissionais que vêm de uma facilidade que não existe. Né? Infelizmente, a gente tem isso. O pessoal vende, é só dar dinheiro para gerente que consegue crédito. Cara, em 23 anos, nenhum gerente que nos atende teve essa parada de dinheiro. Nunca vi isso.
E quando o cliente chega, não, mas eu dou uma ponta pro cara. Cara, tem alguma coisa errada aí. Isso não existe. Não, Porque tem mas um comitê, né, fulano de cara? tal falou que faz. Então procura o cara e faz com ele, porque eu não consigo, eu não tenho essa abertura aí. E isso não existe. É tantas etapas de análise de crédito que hoje um gerente não tem poder de aprovar nada. Quem fala isso está totalmente... Ou está mal intencionado ou está mal informado. Uhum. Né? Infelizmente, geralmente é a primeira opção Sim, sim. para puxar alguma grana. Mas é isso, cara. O nosso desafio é esse. A gente, lógico, como qualquer empresa, queríamos aprender melhor, porque a demanda é muito grande, né? Mais do que as nossas mãos. Mas a gente procura capacitar a equipe e hoje nós temos em Manaus apenas 5 pessoas. Desculpa. No operacional 5 pessoas, e as 5 pessoas sabem fazer desde a abertura de conta até o acompanhamento de projeto. Mas é como eu sempre te falei, sempre querem falar comigo, principalmente médio, grande, quer falar comigo. Sim. Né? Os pequenos, eles ficam lá, eles fazem sozinho. Pronamp, também a gente já não faz muito Pronamp, mas quando pinta Pronamp, os meninos fazem no automático, a FEAM no automático, não precisa da minha presença. Mas, pô, eu quero construir uma unidade nova para minha empresa. Eu faço questão de participar, porque são tantos detalhes que se tu não tiver atento, tu entra com o pedido errado, o teu crédito não vai ser aprovado. Uhum. Então, assim, de uma maneira geral, médias e grandes empresas passa pelo Marcos Evangelista ou pela Amanda. E esse LTV do teu cliente, geralmente ele fica muito tempo contigo, faz uma operação, faz outra, Graças a Deus, todos os nossos clientes viram nossos amigos. Principalmente os que são os médios grandes, né? Os pequenininhos, às vezes, pega uma vez, aí não consegue se comportar direitinho com os bancos, começa a pagar atrasado, ele não tem chance de pegar de novo. Mas os médios e grandes, geralmente... Tem uma carteira de cliente que sempre já tá temos ativa. uma carteira ativa, graças a Deus, de muitos anos. Temos cliente, eu tenho 23 anos de empresa, tenho muitos clientes acima de 20 anos já. Muitos clientes, né? Vocês fazem outbound lá também? Tu já experimentou alguma plataforma de outbound para fazer prospecção ativa de clientes ou só faz inbound mesmo? Não, eu vou ter que contratar a Vanguarda para chegar nesse nível, não faço ainda. Porque quando tu fala sobre a qualificação desse lead, que as pessoas... eu não faço tráfego por isso, tá? Assim, lógico que o meu negócio é um pouco diferente do teu. Não é um negócio muito de volume, é mais big numbers mesmo. E eu faço muito mais a IBM, né? Que é Account Based Marketing, marketing baseado em contas. Eu seleciono realmente a conta que eu quero e vou em cima do empresário, vou malhar no horário que ele malha, vou no evento que eu sei que ele tá, eu vou num clube, faço network. Então, eu utilizo mais o ABM mesmo do que realmente fazer prospecção de tráfego. Vem um lead muito realmente... Eu uso mais alcance dos meus vídeos para me tornar conhecido mesmo, fazer reconhecimento de marca, e pouco lead para WhatsApp e tudo, porque aparece de tudo menos cliente qualificado. Eu não vejo um cliente de big numbers que ele arrastando para cima e pedindo para conversar com o lead. É muito mais isso. Agora, o outbound, tu tem uma ferramenta onde chegou um lead, tu confirma que tu bota no teu formulário, tu coloca lá o CNPJ como obrigatório. Tu tem um SDR para jogar esse CNPJ na ferramenta e realmente saber tudo sobre aquela empresa antes de entrar em contato. Então, criar uma jornada realmente que faça mais sentido do que um lead para WhatsApp que vai ficar bombando. Como eu te falo, o dinheiro todo mundo quer. Desde o cara que quer R$1.000 para claimar, para limpar o nome dele na padaria, ou $1 bi para o cara montar uma rede de lojas, sempre vai ter alguém de dinheiro. Sabe uma coisa... entender qual é aquele dinheiro que faz sentido para ti. Sabe entendeu? uma coisa que a gente aprende não, mas a gente vivencia no nosso dia a dia? Nunca julgue o livro pela capa. A gente faz muita palestra, né? Faz uma dessas palestras, eu fui convidado pela Brasel, e eu fui lá falar sobre crédito e tal, não sei o quê. Rapaz, tinha um rapazinho meio desengonçado lá. Eu gravei ele porque ele fez uma pergunta, eu respondi e tal. Rapaz, foi muito engraçado. E aí, ele mandou uma mensagem, semana retrasada. Disse, eu queria conversar contigo lá da Brasel, eu fiz uma pergunta, aí eu gravei, né? Aí eu falei, rapaz, tá bom. Pode vir, marcamos lá e tal. O cara fatura 46 milhões no ano, cara. 46 milhões. E eu olhando ali, né? Não dava nada. Ali foi um caso clássico, né? E eu falo muito para os meninos, cara, às vezes quando tu menos espera tem um cliente muito bom. Então eu faço muito isso, eu estou sempre nas palestras, participo de alguns clubes, né? Você sabe também, a gente é vizinho de alguns clubes.
é importante. Isso que você falou, totalmente... O networking total também, né? No tráfego pago, por mais que a gente tenha essa vontade, a gente nunca chega no lead que a gente quer. É academia. Eu odeio o cara que trabalha para alto padrão, aí chega comigo dizendo que mora na academia X de bairro. Eu falo, bicho, tá economizando no lugar errado. É isso O aí. cliente que tu fala, ele não tá nessa academia que tu treina, ele não tá nesse restaurante que tu frequenta. Tu tem que encarar isso como investimento e não como um gasto. Investimento. Sim, sim. O cara mete R$ 500 de Google, mas não quer pagar 300 O pau carro na que tu academia anda top. é investimento, tudo. Então o cara tem que entender, bota na conta do marketing, pô. Tu tem que investir numa roupa, numa presença. Isso de tu ver o cara aí e não dar muita moral pro cara, a falha é dele, não é tua. Porque imagem pessoal vende, pô. Vende. A beleza vende, imagem pessoal vende. Vende. A gente não tá falando do cara andar aqui todo impecável, de Gucci, de não sei o que, de marca. Mas, porra, andar direitinho, uma barba bem feita, andar numa roupa legal, aciado por dentro, tudo. Então, tudo a imagem do cara vende. Então, se o cara tá andando nos cantos, o cara chegou pra mim e falou, pô, Breno, entrei na loja tal, o pessoal não deu muita moral pra mim e tal. Mas como é que tu tava? Não, de chinelo, de bermuda. Não sei. Pô, bichão, tu tá pedindo pra realmente andar. Tu sabe como tá na Bíblia, né? Que que Deus enxerga o coração e o ser humano enxerga o corpo. Aí o cara quer andar... Porra, Deus tá vendo o teu coração, meu irmão, vendendo da tua loja ali, não tá enxergando, não. Ele tá enxergando o teu shape, como é que tá a tua imagem. Então, tu realmente faz sentido tu se arrumar pra estar no mercado? Ou não? Tu quer... Sim. Se tu tem tua ideologia de andar do jeito que tu quer, porra, beleza, mas arca com as tuas consequências. Sim, não terceiriza a culpa de alguém que olhou pra ti e não te deu moral porque não chegou o teu coração, o teu interior. Aí é difícil, arruma uma namorada aí. Ô, cara, eu queria te fazer uma pergunta, bicho. Como é que tá, tu que atua nos Estados Unidos e no Brasil, né? Uma diferença teoricamente muito grande e atuando em dois mercados totalmente diferentes, né? O que você consegue comparar? Cara, Principalmente nessa área nossa assim, de A burocracia empresário, e o empresário. empresário, burocracia, crédito, o que... cara, Faz uma tabela pra começa gente. pela abertura de empresa. Eu levei 2 dias para abrir um CNPJ nos Estados Unidos. 2 dias eu já estava com CNPJ para abrir conta corrente e tudo. É um outro país, cara. Quem fala mal dos Estados Unidos não conhece. Não tem comparação. Taxa de juros lá tá altíssima, 4% ao ano. Os caras estão chiando lá, meu irmão. E aí, quando o cara me falou, eu fui num banco lá, né? Eu trabalho com 2 bancos lá. Aí falou, no momento tá muito caro e tal, não sei o quê. Eu falei, mas quanto tá, cara? 4%. Eu falei, quanto? Ao mês? 4% ao ano, bicho. Eu disse, não, mas o normal, Marcos, aqui é 2,5%. Nós estamos com inflação alta. 4%, os caras estão chiando lá. E assim, lógico que é outra pegada totalmente diferente. A gente já ajudou muito empresário a ir para lá. Inclusive, tem um grande amigo lá, que inclusive hospeda o meu CNPJ no imóvel dele lá. E que ele fala para mim, cara, se eu puder não voltar mais para o Brasil, eu não volto. Qualidade de vida é totalmente diferente, né? A burocracia trabalhista é totalmente diferente, né? Nós que somos empresários aqui, a gente sabe como é que é o Brasil aqui. Hoje tu não pode chamar o caba de feio, que ele está entrando na justiça e está ganhando. Sim, ganha né? mesmo. Ele está ganhando, às vezes o funcionário está roubando, e ele entra na justiça e ainda ganha. Né? Lá não tem isso não, lá a burocracia é quase zero, é hora e pronto. Rapaz, eu tenho um então, cliente... assim, respondendo, Breno, cara, não tem como comparar. Não dá para comparar. Não tem como comparar, cara. É muito melhor a qualidade Mas de tu vida. atende empresário brasileiro que tá lá? Por enquanto, tu... em função da qualidade do inglês, eu só não, estou... mas tem a desconfiança do americano com o latino é muito grande também. Não, né? é muito Então, grande. A gente está chegando agora lá... Dificilmente a gente vai conseguir chegar lá e atender o nativo nós e tal. fizemos... Eu tenho um cliente nos Estados Unidos também, mas é brasileiro que tem empresa lá e a gente faz trabalho lá. Nós fizemos pra um eles. ano agora, em julho agora, inclusive. Nós fizemos um ano de CNPJ lá. A gente não pode exigir muito que a gente Então já sei que minha casa nos Estados Unidos, meu jatinho, vamos tudo lá, vai ser vamos contigo. fazer lá. Deus... Nós estamos ainda caminhando, a gente até compara muito o nosso começo lá com aqui, né? Lógico que aqui a gente já é conhecido, as pessoas já vêm atrás. E a questão de documentação lá? Cara, Muito mais simples? Tudo mais simples, não? Tudo muito simples. Agora, uma coisa é certa, a galera está meio assustada lá também, né? A gente não pode falar porque os próprios brasileiros estão assustados com essa questão do Trump aí, que ele está com uma pegada muito forte. A gente teve agora, que toda vez que eu vou para lá, eu uno work com pleasure, né? A gente vai para os parques, cara, os parques vazios, em pleno julho. Cheguei agora 2 semanas de lá, não pegamos fila. Por quê? Porque o latino que frequenta nessa época de férias lá, estão com medo de ir, serem presos, extraditados. Então, existe, de fato, esse terror interno lá. Eu perguntei de muita gente,
Eu fui para o café da manhã, tu já deve ter ido ali perto do Camilas. Sim. Cara, não peguei uma fila. Eu falei, aí eu perguntei já, se eu sou conhecido lá, e o que está acontecendo? Então a galera está com medo. As férias aqui tá baixa porque os latinos não vieram para Orlando. Porque vai muito latino para Sim, Orlando, sim. né? Então eu acho que esse ajuste aí... Mas existe muitas maneiras de você estar legal lá, né? Tem muita gente que vai lá querendo ficar e os caras estão bloqueando mesmo. E eu até falo, tá? Não estão errado, tá? Porque um cara que está ilegal está tirando o emprego de alguém. Sim. Ô, Marcos, e quando é que foi o teu start de rede social? Que tu começou ali... A gente não é dessa geração de rede social, né? Tu acha que tu era da geração do... Orkut. Não, do Orkut. Orkut já era, Orkut. tu já era teu filho, já, Orkut, porra. Tu era da geração da Xerox lá, Ah, sim. Pegou o bip, meu pai tinha O aquele... fax. Não, aquele bip, né? Era o bip. Bip já Era é o novo. bip, já é novo e isso aí, tudo. é. Quando é que tu começou a postar aí, pô, isso aqui tá vindo cliente? E realmente virou a chave e deu a escala do teu negócio. Cara, Quando assim, foi isso aí? 2 de janeiro de 2024. Na verdade, Pô, recente. Recente mesmo. novembro de 2023, eu estava em São Paulo procurando uma capacitação, porque eu ficava muito chateado que meus vídeos não viralizavam, não tinha 1.000 visualizações, fazia lá, caprichava, eu falei, porra, tem alguma coisa errada, cara, isso aqui não... Porque, assim, a minha grande dificuldade, acho que com qualquer empresário, é fazer o teu produto chegar naquela pessoa que tu quer, né? Sim. Aí botava vendedor e tal. Eu falei, porra, tem que ser pelas redes sociais. Mas mesmo assim não estava rolando. Aí fui buscar capacitação. Aí consegui entender de fato como o algoritmo funciona. Aí a partir do dia 2 de janeiro que eu consegui utilizar uma fórmula que inclusive hoje a gente ensina para os empresários, a coisa começou a mudar. Eu lembro perfeitamente, o primeiro vídeo que eu fiz deu 10.000 visualizações. Eu não acreditei, porque eu fiz dentro de um hotel, numa cortina lá toda esculhambada, sem produção nenhuma, e o vídeo bateu 10.000 visualizações. De manhã tinha 10.000 visualizações. Eu não acreditei. Então aí eu comecei a Foi uma técnica isso? É, uma fórmula que a gente usa nos meus vídeos. Se você me segue, dá uma olhada. Hoje eu nem falo mais. Né? Hoje você coloca seu rosto ali e peguei deixa já o um vídeo puxão acontecer. de orelha de quem me ensinou, né? Pô, mas também tu já tá demais. Tu tem que falar, cara. Tu tem que falar. Que a gente chama de react, né? React. A gente pega a força do próprio Instagram e traz pro teu negócio, e é isso que eu faço. Pô, mas também tu já tá demais, né? Tu só coloca foto. Aí eu falo, pô, se tá funcionando... Aí tivemos a turma no Instagram para empresários, todos que participaram, os que estão fazendo, estão satisfeitíssimos. Era para mim ter uma turma agora, a segunda turma em julho, não deu, porque é muita viagem, esse negócio de filial também é ruim por isso, sabe? Tu começa a ter que estar viajando. Mas assim... eu acredito que o empresário que não está no Instagram, o concorrente vai abocanhar. E o TikTok, tu já começou a entrar também? Não, porque o meu negócio é dinheiro, eu não quis estar no TikTok. Na verdade, é uma boa... Eu ainda não fiz experiência no TikTok. Eu tô toda hora que eu tô Eu acho que meu já tem mais de produto- 1.500 vídeos, eu acredito. Eu acho que lá meu dentro produto do- não combina com o TikTok, né? Várias pessoas, pô, vai lá pro TikTok, mas ainda não fui. Ou talvez não combinava, né? Não sei. É, mas hoje tá bem né? e ele tá entregando orgânico muito mais do que o Instagram, tá? No Antes momento. antes eu me dava muito bem no Facebook. O Facebook é um público mais antigo, eu achava que era lá que eu tinha que surfar. Mas aí depois, quando eu comecei a usar, de 2 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, eu fiz 230 mil seguidores orgânicos. Foi quando o negócio começou a bombar, Recife, Fortaleza, Boa Vista demais, aí tal. E quando nossas unidades todas foram montadas ano passado, em julho mais ou menos. Legal. Foi quando nós tivemos um boom no Instagram. Hoje eu já estou gerenciando isso, já tendo tudo mais online, porque você montar a unidade tem um custo fixo, né? Então não pode ser casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente se empolgou muito com isso. Hoje eu já começo a fazer conta, disse, não tem condições. Ir lá atender uma vanguarda lá em interior do Ceará. Não dá para tu botar, né? Então a gente prefere, se realmente de fato a operação for boa, a gente opera, né? O cliente paga a passagem, a gente vai lá na unidade do Banco do Nordeste, faz a operação, mas tudo isso a gente faz todo um estudo prévio para ver se tem condições de crédito. Legal. Mas assim, eu acredito que hoje o empresário que não tiver nas redes sociais, seja TikTok, o Instagram ou até mesmo Facebook, cara, ele vai ser engolido. Basta dizer que hoje as grandes marcas, CIMED, Avan,
né? Os caras, os donos estão lá E esse é o divulgando caminho, seu né, cara? É negócio. dono com o consumidor, né, cara? Eu acho que isso aí não volta atrás. Eu acho que a presença do dono gera muito mais engajamento, mais confiança do cliente. Confiança na marca. Né? Com A confiança certeza. da marca. Então, não tem ninguém melhor para divulgar o seu negócio que é o próprio dono. Então, a gente tem entrado nessa pegada. A gente tem ensinado a fazer isso. Inclusive, na palestra da SX, eu vou falar sobre isso. Legal. Porque tem muita gente ainda... Você já é do marketing, você não tem dificuldade, já vi teus vídeos. Mas tem uma galera que, quando vê uma câmera ligada, não sabe... Morre de medo, né? Não sabe mais nem falar. né? Mas a dificuldade, muitas vezes, eu vou te falar, é gerar o conteúdo. Qual conteúdo eu vou falar que vai engajar tudo? Pois é, A formação desse conteúdo que é a grande dificuldade. Não é muitas vezes ligar a câmera e dar o Mas play, é nessa entendeu? vibe que eu entrei. Então, se você analisar lá, são raros vídeos de conteúdo de produção própria. Eu pego vídeos que já estão viralizados, né? Tem uma técnica para você garimpar esses vídeos e apenas faço um comentário em cima daquilo ligando ao meu negócio. Porque, o cara aqui não vai saber estar dançando e fazendo piada. Eu não tenho esse perfil. Né? Eu já tenho uma cara assim mais séria, né? O pessoal diz, pô, Mas, cara, eu E aí descobri um monte de negócio diferente seguindo você, cara. Não, tem Porque muita- essa técnica dele é interessante, porque ela é chamativa mesmo. E aí o que eu pensei? Pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Pô, não vou saber contar piada. Não vou fazer dancinha. Como é que eu vou falar de dinheiro? Aí o que eu fiz? Eu criei 3 tipos de vídeos. Ideias para empreender, que eu trago Sim. os vídeos diferentes. E lá eu faço control action. Se você precisar de recurso, fala Sim, comigo. sim. Cara, isso aí bombou. Boas ideias merecem ser compartilhadas. Também fantástico esse tipo Que é a de... mesma linha, né? Tudo é a mesma É a linha. mesma E o linha, outro, né? como é feito. Que eu mostro como o celular é feito. Eu fiz a do Porsche lá. Tu vê lá, ele tem... Só esse vídeo do Porsche, ele trouxe mais de 30 mil seguidores. Cara, que tem umas coisas interessantes mesmo, como é que faz mangueira, cara. Eu falei, cara, como é que faz mangueira, né, velho? Então, assim, eu descobri isso e eu ensino as pessoas a descobrir isso dentro do seu segmento. Me Então, ensina depois. Eu vou então, é diferente mesmo. Breno, é diferente cara, mesmo, tem Breno. dados muito certos. Agora, por exemplo, tem 2 alunos que se destacaram nessas turmas que a gente faz. Sempre tem aqueles caras que realmente acreditam em ti e faz e dá certo, né? Aham. Tem outros que pagam para estar ali, outros pagam e nem vão, enfim, é como qualquer outro negócio. Mas nessa turma, nós temos um casal, o pessoal da Ribble, não sei se são teus clientes. Cara, os vídeos deles estão bombando demais. E eles fazem igual, já estão botando só a foto. Até liguei para ele, pô, Francisco, fala um pouquinho mesmo. Não, mas tu coloca só a foto, o cara copia. Então, você também não fala, mano. Eu fico até sem argumento, né? Mas, cara, tá dando certo para eles. Então, o que eles fazem? Eles fabricam uniformes e roupas, né, profissionais. Ele pega os vídeos, aí eu ensinei onde busca os vídeos. Os caras aprenderam e já estão fazendo. Interessantíssimo. Então, isso é muito legal. Mas, assim, de regra Fala geral... um pouco sobre como é que funciona isso aí, quem quiser ser Regra geral, você que quer fazer o curso. crescer no teu Instagram de forma orgânica, sem precisar de equipe, sem precisar de altas produções, e você, quando estiver na minha turma, você vai ver, eu vou fazer na sua frente um vídeo em 2 minutos. 2 minutos, menos de 2 minutos, e tu vai ver esse vídeo viralizar na sua frente. Eu vou te ensinar essa técnica. Então, se você quiser participar, crescer teu Instagram igual o meu, fica atento nas redes sociais. Eu vou lançar agora essa turma em agosto. Eu prometi para a turma de julho, tem gente que já se inscreveu, eu não consegui abrir a turma, mas em agosto a gente vai ter. Geralmente são turmas pequenas. Por que turmas pequenas? Porque eu vou pegar o celular do empresário e vou fazer junto com ele. Só faz assim, assim, assim. Eu quero fazer, manda Faça a data, isso, Eu eu também escreve, quero. o Fabrício. Vamos fazer, Faça Breno. aqui. Eu quero Então a fazer. galera lá é uma imersão de 8 horas, não é aula teórica, é aula prática. Vamos fazer, Legal, eu e o quero Breno. fazer. Né? sério, pode Então, botar geralmente meu a nome. gente faz um vídeo de manhã e um vídeo à É tarde. menos de 10 mil reais o ingresso? Não, rapaz, é baratinho. Né? Então O vamos, resultado então que vamos. você vai ter é isso. Preciso fazer um BNDES Então, assim, para pagar o ingresso? Não, né? Ele já entra com o financiamento do... Mas, um resumo, você tem que estar nas redes sociais. Se você é empresário, tem que estar, cara. Você sabe disso. É isso aí. Agora entrou uma coroa não, uma idosa já de 70 anos de idade falando sobre branding. Vocês já estão seguindo ela? Eu tenho Não repostado tô. sobre ela. Não tô. Ela tem, Ah, tem muita gente 72 boa, cara. anos. Tem Em um mês muito- ela tem 120 mil seguidores. Cara, ela é fora da Muita curva. gente boa, tem muita E a gente internet, boa. ela é isso, né, cara? Ela dá voz, dá vez e voz para todo todo mundo. mundo. Então, você Tem que muita tem... gente boa, cara. Pare de perder teu tempo
olhando Rolando o à toa. conteúdo e seja um produtor de conteúdo. Isso o Pablo Marçal fala e eu achei muito interessante isso aí. Nem tudo Legal. que os caras falam é bobagem, mas muita coisa dá pra aproveitar desses caras. A gente tem que de mudar o podcast para internet. 2 horas agora, bicho. é Eu muito quero rápido. saber qual o tema que a gente vai colocar esse Quem Quer Dinheiro, pode ser, Quem né? quer Pode dinheiro? botar a foto do Silvio Santos com Eu a acho que gente. sim, cara. Eu acho que sim. O ideal era que a gente tivesse aquele microfone para tirar uma foto dele assim, né? Olha, não Aquele dá, microfone não dá lá. ideia. Não é? A gente tinha que ter aquele fazer. microfone assim, sabe? Só faltou mano? a gente Quando colocar tirar uma foto o... dele, falou, quem quer Olha dinheiro? aqui, mas esse tema eu acho que eu tenho Rapaz, certeza que vai ser o tema que Sabe fazer vai... avião? Sabe fazer avião? Vou jogar um dinheiro aqui, Joga cara. um dinheirinho aqui. Eu queria agradecer aí o Marcos, tá corrido já pro próximo compromisso dele. Faltam 2 minutos, ainda bem que ele tá de jatinho. Não, Tem ele tá dinheiro voando, hein? num tanguezão vermelho aí que vai Não é chegar um lá jatinho, e- mas é um avião. Vai ali, chegar lá de né? primeira. Ele faz de primeira, dá uns 80 de primeira, de segunda marcha tu chega lá. Mas obrigado pela tua presença Cara, aí, eu cara. quero agradecer. Vamos voltar Parabéns. mais vezes, tá? Parabéns aí. Vamos voltar mais vezes aí. Deixa eu baixar essa Selic aí pra gente chamar essa galera de novo. Beleza, aí, tô à pra disposição. cuidar. Vou conversar de contigo vocês. ainda essa semana sobre o nosso Beleza. projeto lá, tá? A gente tem um grupo ainda com a Tô à disposição. Heloísa pra gente retomar aí. Valeu, Fabrício. Valeu, Brenão, de novo. Tamo mano, juntos. Nós estaremos todos no palco do DSX. Vamos aqui, tá os 30 e 3, 31, né? né? 30 e agora. 31 de Os julho. 3. É isso aí. Obrigado, galera. Um abraço. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.